É hora de alugar. É hora de alugar. Os preços de aluguéis em Belo Horizonte já caíram até 30%. Para especialistas, o momento atual é do locatário que ganhou poder de barganha. Especialistas ressaltam que, diante do atual cenário econômico, com alta da inflação e do desemprego, os índices de reajuste do aluguel estão sendo trocados pela negociação. Em Belo Horizonte, o índice referente aos preços médios mensais dos aluguéis residenciais teve alta de 0,06% em setembro deste ano, número abaixo da inflação do período, que registrou elevação de 0,52%. Além disso, o aumento da oferta de imóveis, fruto do avanço do setor no passado, está ajudando a manter ou reduzir os preços do aluguel na capital mineira. Puxado pelo setor de transportes, como carros, aviões e barcos, o emprego na indústria teve queda de 6,9% em agosto deste ano, frente ao mesmo período do ano passado. A informação foi divulgada hoje pelo IBGE. Essa é a maior queda da série histórica da pesquisa, iniciada em dezembro de 2000. Todos os 18 ramos da indústria tiveram perdas de vagas em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado. As perdas de emprego acompanham o fraco desempenho da produção. De acordo com o IBGE, a produção industrial do país recuou 9% em agosto, frente ao mesmo mês do ano passado. Além disso, o setor industrial sofre com a baixa demanda e estoques elevados. Com crédito mais restrito e renda menor, os consumidores têm adiado decisões de compra e cortado variados itens da cesta de produtos. Olha, depois de 2 anos da aprovação da PEC, muita gente não sabe o que é PEC, é Proposta de Emenda à Constituição, a PEC das domésticas, em 2013, muita coisa mudou para a classe. Jornada de trabalho de 8 horas, recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e seguro-desemprego fazem parte da lista de benefícios adquiridos. Por outro lado, a regulamentação da atividade provocou aumento de 12% no número de processos trabalhistas contra os empregadores. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o advogado especializado em Direito do Trabalho, Michel Coutinho. Tudo bem, Coutinho? Olá, Barroso. Boa noite. Coutinho daquela dupla Pelé-Coutinho, né? Ah, quem dera se eu tivesse essa habilidade, estava bem. Né? No futebol você não tem, né? Só no direito, né? É, mais ou menos por aí. Por aí, né? Mas tá tudo bem, tudo bacana, bem, final de semana aí para frente. E as domésticas que viviam numa semi-escravidão, eu digo semi-escravidão no Brasil, ou pertinho de escravidão no Brasil, hoje tem mais direitos, né? Ainda não tem todos não, né? O que parece. Não, a situação, Barroso, igual você mesmo falou anteriormente, não havia a previsão de direitos assegurados aos empregados domésticos da mesma forma que os outros empregados, né? Isso configurava uma certa conotação de discriminação aos empregados domésticos, mas pela falta da figura do empregador, da característica do empregador, que tem aquela situação de assumir o risco da atividade econômica, o empregador doméstico não tem essa característica, do que propriamente uma discriminação para com os empregados domésticos. Mas parece que tinha muita gente aquela discriminação mesmo, viu? Achavam que empregado era escravo. Nós temos, de uma certa forma, dentro de uma sociedade muito ampla, abrangente e de diferentes níveis culturais igual a nós, vários níveis de interpretação a respeito de direito, né? E, infelizmente, pode ocorrer isso que você falou, não só a respeito do trabalho doméstico, mas em várias outras atividades econômicas, como notadamente a gente verifica aí a questão do carvão, né, a exploração inclusive do trabalho infantil e outros setores da atividade. Isso ocorria também, essa segregação de direitos no setor do empregado doméstico. Agora, com essa regulamentação, essa falta de previsão legal a respeito dos direitos dos empregados domésticos foi suprida.
Então hoje eles têm os mesmos direitos. Obviamente os empregadores passaram também a ter as mesmas obrigações. E isso que está gerando esse conflito que a gente está verificando um nível aumento de 12% no curto espaço de 2 anos do número de reclamações trabalhistas envolvendo relação de emprego doméstico. E esse aumento, 12% das causas trabalhistas, das reclamações trabalhistas, como você diz mais tecnicamente, isso se deve à incorporação desses direitos que não estão sendo dados, ou que foram dados, mas as domésticas ainda não reclamam, ou outras questões? São por razões variadas, né? Alguns, por exemplo, tratam do próprio reconhecimento da relação de emprego. Alguns empregadores domésticos se recusam a tratar aquela relação como de emprego. Contrata como se diarista fosse, mas a quantidade, a habitualidade com que essa relação se desenvolve ao longo do tempo tem característica, por exemplo, de uma relação de emprego. Aí, como o empregador não quer o reconhecimento diretamente e espontâneo, acaba que o empregado se vê compelido a ajuizar a reclamação trabalhista para postular esses direitos. Existem outras situações, como, por exemplo, o não pagamento de horas extras, a falta de recolhimento do FGTS, a falta de recolhimento da contribuição previdenciária. Tudo isso compõe o âmago desse aumento de reclamações trabalhistas. Não tem uma causa específica, né? O fato de os domésticos terem agora esses direitos, todo dia divulgado aí pela mídia, os domésticos agora têm mais direitos e tudo, você acha também que está criando uma maior conscientização de categoria profissional e fazendo-os irem à barra da justiça? Sem dúvida, né, Barroso? Não só por parte do empregado, mas também por parte do empregador também, né? Que vê dentro disso a necessidade de se assegurar mais a respeito daquilo que ele está tratando com o empregado doméstico. Por exemplo, antigamente, e ainda existem alguns casos, em que o empregador paga o salário diretamente para o empregado doméstico, mas não pega o recibo. Esse recibo é uma prova importante que ele tem que guardar. É um outro lado da questão. Exatamente. Né? Ele tem a possibilidade de compensar uma jornada de trabalho extraordinária com a concessão de folga. Isso também tem que ser documentado. Se o empregado, por exemplo, sofre um acidente de trabalho, ele tem que encaminhar para o INSS. Então, há essa conscientização de todos os lados, né? Tanto do empregador quanto do empregado. Michel, você falou uma coisa aí anteriormente e eu ia te perguntar e acabou passando, que acho que muitas pessoas querem saber sobre isso. Você falou sobre as diaristas. Dizem aí no popular que não se pode contratar uma diarista mais de 2 vezes por semana para não caracterizar o emprego. Seria isso? Essa que é a margem? A habitualidade é um dos requisitos para o reconhecimento da relação de emprego, né? A jurisprudência trabalhista ela tem que considerado que para se caracterizar uma relação de emprego doméstico, há necessidade de que o empregado doméstico trabalhe pelo menos 3 vezes por semana. Então esse patamar de 2 vezes está certo? Esse patamar de 2 vezes está certo, por quê? Porque permite ao diarista trabalhar em outras localidades. Então aí retiraria também a questão da exclusividade. Está sendo permitido e franqueado ao diarista trabalhar em outras casas, por exemplo. Então aí retiraria a característica da relação de emprego. Michel, agradeço muito as suas informações, uma boa noite, bom final de semana e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Barroso. Boa noite. E o Redação volta logo após um rápido intervalo.